vai? Tudo bem com vocês? Muito obrigada pela companhia de todos aqui no canal. Agradeço de todo o meu coração aos que chegaram através dos últimos vídeos, aos irmãos que chegaram nesse mês de agosto para caminhar conosco, experimentando um pouquinho do amor e da graça de Deus através dos nossos vídeos. Tão simples, mas feitos com muito amor, com muito carinho, pensando de fato na partilha dos detalhes e do grande amor de Deus sobre a minha vida e sobre a vida dos que passam por aqui na condição de convidados. Desde o primeiro domingo eu disse que esse ano a nossa igreja, com a graça de Deus, dedicou a São José, por isso chamamos de Ano Josefino. Trouxemos algumas reflexões através de pais, inclusive de um pai espiritual, nosso sacerdote, Padre Guabiraba, e esses homens falaram sobre a experiência deles diante da paternidade, diante dessa eleição que Deus deu a cada um deles na condição de serem pais. Eu quero ressaltar com muito amor e com muita gratidão a paternidade que foi exercida dentro da minha casa. Imagino que nem o meu pai, nem a minha mãe e nem tantos pais que tiveram bastante filhos, como foi o caso dos meus pais, que tiveram 11, eles imaginaram que teriam tantos filhos e que eles tinham tantas responsabilidades, dentre elas o suprimento das necessidades na família, mas a mais importante delas, para não dizer a primeira eleita por Deus, apresentar Jesus, apresentar o céu dentro de casa, apresentar o amor de Deus por ele, pela minha mãe, e através deles esse amor ser plantado e regado todos os dias em nosso coração e com a nossa caminhada fazer com que as sementes brotassem. Essa responsabilidade não foi pequena, mas eu louvo a Deus a maneira linda com que meu pai desempenhou a sua paternidade diante de todos nós. Eu não sei se você que me acompanha por aqui tem filhos, quantos filhos você tem, se você está esperando viver essa experiência pela primeira vez, mas eu digo que colocando Deus no centro da vida, como a experiência em casa foi vivida, eu tenho certeza absoluta que os frutos serão colhidos com fartura e da melhor maneira, com a melhor safra que Deus pode preparar para o coração de um homem e de uma mulher quando eles se preparam para terem seus filhos. São José, um homem pronto, como eu disse na abertura do vídeo aqui em agosto, um homem que não pensou, um homem que não duvidou, ele acolheu a partir do momento que o anjo chegou para ele pela primeira vez, dizendo que ele seria o pai do Salvador por envio do Espírito Santo, a pedido de Deus para Maria gerar Jesus. São José levantou-se e agiu. Um homem com atitudes sempre muito retas e obedientes. Um homem que teve prontidão em todas as suas atitudes. Quando Maria precisou ficar com Isabel, ele simplesmente abriu mão do seu trabalho para acompanhá-la. Um homem que acolheu, abraçou, experimentou a graça e a providência de Deus. Ele passou alguns apuros quando precisou mudar de lugar com Maria grávida, com Jesus pequenininho, mas ele tinha uma certeza no coração: Deus estava no controle, Deus estava conduzindo. Por isso ele ia, por isso toda a história se consumou da maneira que nós sabemos e que é a base, o pilar maior da nossa fé. Convido todos os pais que estão comigo a serem tão obedientes quanto São José foi, a estarem prontos para o chamado. Tantos pais na condição de educadores, pais adotivos, pais espirituais, pais biológicos, pais que estão distantes dos seus filhos, pais que estão próximos. Deus é que sabe a necessidade e a condição de cada um. Mas isso não impede que o amor dentro do coração de um pai seja trabalhado, alimentado e regado todos os dias para os seus filhos e vice-versa. Não é um papel menos importante os filhos também terem gratidão e reconhecimento pelos pais. Hoje eu gostaria de colocar uma situação bastante delicada e peço desculpas e licença a vocês que me ouvem, de filhos que, por uma razão da juventude, da rebeldia ou de uma situação social, muitas vezes,
entrarem em conflito com seus pais. É uma grande bobagem. Eu me lembro que na minha adolescência, na minha juventude, eu olhava para a grande maioria dos pais das minhas amigas e eles eram relativamente jovens. E eu olhava para o meu pai, era um senhorzinho mais na condição de avô do que de pai. E na verdade nós até brincávamos, né, que os nossos irmãos mais velhos estavam fazendo o papel de pai também na nossa vida. E o nosso pai estava fazendo o papel de avô. E essa situação, a diferença de idade, logicamente que trazia muitas diferenças nas ideias, né? Muitas situações que, se nós levássemos adiante, se tornariam conflitantes. Mas o amor fez com que o meu pai sempre tivesse a última palavra em casa. Todos nós o obedecíamos e obedecíamos muito bem. E eu vejo hoje quanta inteligência para os jovens, quanto conhecimento, quanto acesso à informação e quantos conflitos é preciso que se administre para que a relação entre pai e filho caminhe de maneira razoável. Eu convido hoje você, filho, pai, que vive essa experiência, pare para pensar se vale a pena, já que a paternidade é um chamado, já que ser filho é um chamado, e na maioria das vezes os filhos também se tornam pais. Então esse recadinho fica para o coração de cada um, porque eu penso que se Deus capacitou o meu pai com 11 filhos e na época dele tantos outros pais com número até maior que esse, e eles deram conta, você, meu irmão querido e amado, também pode dar conta. Busque em Deus a direção e procure exercer o seu papel de pai, o papel de filho, dentro da vontade perfeita do coração do nosso Deus tão amado e tão querido. Eu acompanho um livro, uma leitura diária sobre a gravidez de Nossa Senhora. E todos os dias tem uma reflexão bíblica, geralmente voltada para os Salmos, e depois tem toda a fala, né, o caminhar de Maria, o que é que de fato eles viveram naquele dia. E em todos os momentos que São José é colocado na situação, é colocado naquele dia da vivência de Maria, com as suas dores, com as suas pernas inchadas, São José sempre ao lado, cuidando. E o pai é aquele que cuida, é aquele que acolhe, aquele que abraça, aquele que ama com a sua autoridade, sem precisar impor, apenas plantando o amor, que junto com o amor vem o respeito. Eu agradeço a oportunidade de fechar o mês de agosto falando um pouquinho como foi para mim ser filha do meu pai na condição que ele exerceu o seu papel, a paternidade exercida pela sabedoria divina. Um homem que viveu muitas experiências sem nenhum conhecimento da cultura humana, nem alfabetizado ele foi, mas pela obediência, pela simplicidade, pela entrega e pela prontidão, eu confesso de todo o meu coração que foi uma pessoa espetacular. Deixou um legado maravilhoso. Creio que no coração da primeira, da segunda e agora da terceira e quarta geração. Que o meu pai descanse em paz e que vocês que têm oportunidade de terem seus pais aqui ao lado, cuidem, amem, abracem e cultivem o amor, porque vale a pena. Fiquem com Deus, fiquem na paz. A semana que vem nós voltaremos e eu agradeço de todo o meu coração a nossa caminhada durante o mês de agosto. A vós, nosso amor, sede o nosso bom protetor, aumentai o nosso fervor, aumentai o nosso fervor.